Destaque internacional agora, o presidente da Câmara Argentina de Comércio e Serviços, Mário Grinman, alertou nesta quarta-feira para o risco real de desabastecimento no país com a decisão do governo de congelar preço dos produtos. O governo da Argentina publicou no Diário Oficial hoje uma resolução da Secretaria de Comércio Interior, a partir da qual os preços de 1.432 produtos serão congelados até 7 de janeiro de 2022. Além disso, os preços recuarão ao nível em que estavam em 1º de outubro. A decisão deve ser seguida por todos os produtores, comercializadores e distribuidores em todo o território nacional, diz o texto. A norma também define que as empresas que integram a cadeia de produção dos produtos da lista devem aumentar sua produção até o máximo da sua capacidade instalada e assegurar o transporte e o fornecimento durante o período de vigência da medida. Zé Maria. Olha, isso parece um filme horrível, de terror, que a gente já viu acontecendo com os nossos vizinhos. E não houve nem falta de aviso, eles conhecem a história por aqui. Eu me lembro, Vitor, eu já trabalhava quando o Plano Sarney foi colocado em prática. Uma inflação horrorosa, de quase 100%, chegando a 120% ao mês. 100% ao mês. E isso significa uma inflação de mais de 3% ao dia. Senhores da nova geração que não conviveram com isso, é tão absurdo que se você chegar numa lanchonete e tomar um refrigerante e demorar ali algumas horas, 2 horas, o segundo, terceiro refrigerante terão preços diferentes. Tamanha é a evolução dos valores. A quantidade de moeda, de papel moeda que você tem que transportar aumenta e diminui a quantidade de coisas que você tem que trazer. E aí o que aconteceu? Houve uma ideia horrorosa ali de simplesmente acabar com a invenção da humanidade maior, que é o mercado, e congelaram os preços. Congelaram. E aí houve toda uma comoção nacional. Descobrimos o ouro. Pessoas loucas ali, parabéns, donas de casa, se fantasiando de fiscais e descerrando, fechando portas de supermercado que desobedeciam o tal congelamento de preços. Pois bem, nesse primeiro momento todo mundo comemorou, que é o que deve comemorar no primeiro instante na Argentina. O segundo é horroroso. Falta tudo. Mesmo com dinheiro, você não consegue comprar. E isso quebra os produtores. Ele não pode vender um produto mais barato do que o custo de produção. É simples assim. E aqui no Brasil, senhores, eu vou repetir, alguns já conhecem a história. Houve um momento, por exemplo, em que um carro usado valia muito mais do que um carro zero, retirado na concessionária. E aí o que acontecia? O ágio. A concessionária vendia de Araque para outro que revendia muito mais caro. Veja que confusão na economia. A economia não tolera esse tipo de agressão, esse tipo de confusão. É por isso que eu insisto, as eleições de 2022 são muito importantes e definem isso aí, esse tipo de pirueta, esse tipo de aventura que não funciona na economia. Então, o capítulo seguinte desta economia socialista da Argentina, nós podemos escrever aqui. E não é pai José que vai adivinhar futuro, não. É porque é evidente demais que, no segundo momento, é o desabastecimento. E não é porque entra em greve, é porque ninguém produz nada por 100 e vende por 90, por 80. É impossível. É impossível isso. Então, esta é a realidade, está traçado o futuro da Argentina. Coitados dos argentinos que estão submetidos a esse tipo de regime. Augusto. O congelamento de preços nunca deu certo em nenhum país do mundo. Então, os argentinos fazem isso por quê? Porque a Argentina é um tango, Todo tango termina mal. A letra disso tudo é uma tragédia. Eles estão querendo revogar a lei da oferta e da procura. Estão numa situação ruim que vai piorar.
Mas lá não tem nenhum genocida, ninguém é responsável pelo que aconteceu durante a pandemia. É logo ali, vizinho. Isso os senadores não têm tempo para ver.